Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu espero também que você esteja tão animada quanto eu tô, porque o nosso workshop vai ser amanhã. Um workshop que a gente vai falar dos 6 pilares da fertilidade feminina. E eu vou mostrar para você qual é o segredo que a gente tem utilizado e que tem feito com que muitas pacientes consigam engravidar de maneira natural. Então, fica ligado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, tá na minha bio. Entra no grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso. Então, se você tem qualquer síndrome, um ovário policístico, uma endometriose e que alguém te disse que você não pode engravidar, escuta o que eu tenho para te dizer amanhã. E eu vou te convencer de que existe tratamento, existe uma luz no fim do túnel. Então eu só preciso que você esteja presente, que você dê a oportunidade para que você consiga então verificar quais são os itens em desequilíbrio para que isso aconteça. Então vai ser amanhã às 8h30 da noite e eu garanto para você que vai ser uma super aula. Tá bem? Essa semana a gente está fazendo uma semana de esquenta de lives, onde eu estou falando de algumas coisas da medicina chinesa e como isso se liga, como isso faz com que você tenha essa mentalidade da gravidez mais próximo de você. E o item de hoje que a gente vai conversar é emoção. Por que as emoções atrapalham eu engravidar? Por acaso, vocês já assistiram um filme chamado Divertidamente? Coloque aí nos comentários para mim, por gentileza, se você já assistiu. O filme Divertidamente, ele é um desenho que a Pixar teve o prazer de imenso e o bom senso e foi muito feliz nessa colocação, e eu vou usar esse filme como referência nesses minutos iniciais. O filme Divertidamente se passa na cabeça de uma menininha que sofreu uma mudança de cidade porque o pai precisa ir trabalhar em outro lugar. Com isso, a Riley, que é essa menininha, ela então, o filme se passa na cabeça dela. Aparecem 5 bonecos. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Elaine. 5 bonecos aparecem na cabeça da Riley no filme Divertidamente. Então, nesse momento, cada um tem uma função. E são 5, assim como são 5 elementos. A analogia que eu vou fazer entre o filme e os 5 elementos vai servir para que você lembre dessa história com muito mais cuidado. Os bonecos que aparecem: a raiva, o medo, a felicidade ou a alegria, o medo e o nojo. São esses 5 que aparecem elementos quando a gente fala do filme Divertidamente. E o que esse desenho tem a ver com a conversa de hoje? Se não são 5 elementos o que a gente está falando, o primeiro que eu vou falar com vocês vai ser o Senhor Raiva. O Senhor Raiva, ele é o fígado. Ele é responsável por todas as estratégias, por todas as decisões, juntamente com a vesícula biliar. Eles se abrem nos olhos, ele tem a ver com as unhas, com os ombros, com os joelhos e com o aparelho reprodutor feminino. O Senhor Raiva, ele vem no momento para colocar o limite em algumas coisas. Sentir-se raivoso, com raiva querendo matar todo mundo, não é normal. Quando você tem um desequilíbrio, por exemplo, de TPM, existe um desequilíbrio do fígado. Por quê? Você fica muito mais irritada. Concorda? Então, quando a gente está falando do sentimento raiva, o fígado, ele é o cara que rege, é o cara que armazena esse sentimento de raiva, tá bem? Quando a gente está falando do nojo, do controle todo de o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, que aparece no filme, numa bonequinha verde, a gente está falando do baço. O baço, ele tem um papel importante no raciocínio, no foco, na memorização, na concentração, na criação de ideias. Você já viu alguém conseguir criar um filho, criar algum projeto, criar alguma coisa sem a mente ativa? É difícil isso acontecer. Então, o baço, ele entra com um papel essencial, que é receber os alimentos que você está comendo e armazenar e tirar proveito para que se transforme em sangue. Sangue
menstruação estão ligados. Então, o fígado, ele é o senhor raiva, irritabilidade, TPM. Ele vem e manda o baço fazer com que o sangue vá para o útero e do útero ele saia. Então, as coisas que não ficam no lugar é um problema de baço. Então, já começando a responder as perguntas que eu recebi hoje, o baço, então, ele é responsável também pelos abortos. Tá bom? A cabeça que não para, aquele pensamento todo, excesso de trabalho, nunca descanso, tem relação com o processamento do baço. Um baço deficiente não consegue manter as coisas no lugar. E o nosso bebê precisa ficar dentro do útero para que ele seja nutrido, para que ele se desenvolva. A terceira que aparece, emoção e órgão, é o rim. O rim, ele é onde a gente guarda a nossa raiz celestial. É ali que a gente guarda as nossas energias que a gente recebeu da nossa ancestralidade. Eu chamo isso de vela da vida. Então, entre os rins vai ter a vela da sua vida. Você já sentiu medo e dá aquela dor lombar nas costas? Você já cometeu excessos de trabalho e no final te dá aquela dor nas costas? É muito mais a relação com deficiência energética do rim do que necessariamente com a dor por posição, por alguma coisa assim. Só que a gente não está acostumado a lidar com essa interpretação das dores do nosso corpo, como isso funciona na nossa vida. Então, o medo, ele é armazenado nos rins. Os rins, o yin do rim forma óvulo e o yang do rim mantém o neném. Relação direta quando a gente está falando na questão gravidar, né? Engravidar. Ele também é um dos componentes que o sangue entra. Então, quando o sangue entra em ação junto com essa energia celestial que está entre os rins, aí existe a formação, então, do Jing, que eu consigo fazer com que você entenda como se fosse uma matriz, como se fosse a fonte da vida para conseguir, então, formar o seu óvulo, formar o seu espermatozoide, os dois se encontram, sopro divino e acontece a vida. É uma coisa que está muito vinculado quando a gente está falando do elemento medo. Muitas das queixas das mulheres é: Cris, eu tenho medo de não engravidar. O medo, ele é falta de fé, ele é falta de confiança. E o confiar é o com fé. É quando você fecha os seus olhos e você entrega para um poder maior, que a gente vai chamar de Deus, de universo, de energia, como você quiser. Acontece que a minha proposta para você é: vamos fazer com que o seu corpo fique preparado para quando o Papai do Céu olhar e falar: é a hora agora? Essa é a minha proposta, com que teu corpo entre em equilíbrio. O poder de vida e de morte, a gente não tem esse controle, só Deus. Gi, boa noite, meu amor. Então, vamos para o elemento que é a tristeza, o quarto elemento. A tristeza, ele tem um propósito. A tristeza serve para a gente colocar fim nos ciclos. E quem guarda essa emoção, tristeza, pela medicina chinesa, é o pulmão. Ele é o que faz a gestão de todos os líquidos, todos os humores que a gente tem. Ele gosta muito da secura. Então, quando a gente fala em influência da alma e das emoções, o pulmão não pode deixar de existir. E existe presença de tristeza nas mulheres que estão tentando. Eu te proponho que você não tente e que você prepare o seu corpo. Então, você vai ser uma engravidante e não mais uma tentante. Quem está tentando tende a errar, pode errar. E a gente não está aqui para errar. A gente está aqui para fazer 100%, 200% do que a gente consegue para que Deus faça os 1000% que é dele. Quando você termina uma jornada tendo a certeza de que você fez absolutamente tudo o que você podia, a sua consciência é tranquila. Se você escuta isso que eu estou te falando, daqui a 10, daqui a 15 anos, você vai dizer assim: nossa, por que eu não escutei isso antes? É o desejo de: eu gostaria de ter sabido isso antes. Então, essas conversas que a gente está tendo, ela é para quem tem problema em engravidar, para quem está pensando em engravidar e para quem não está pensando em engravidar. Por quê? São três
tipos de pessoas diferentes, com emoções diferentes, com tratamentos diferentes e que eu tô expondo e convidando você para que você entenda quais são as emoções e quais são os vínculos que isso tem quando a gente fala de medicina chinesa e qual é o equilíbrio que isso pode te ajudar. Combinado? E o mais alegre dos movimentos, o mais feliz dos movimentos é a alegria. Quando a gente está falando da alegria, ela está diretamente relacionada ao coração. Coração e mente é uma ligação extraordinária quando a gente está falando na felicidade. Todas as emoções estão relacionadas ao coração. Quando você sente uma coisa, a primeira coisa que sente é o seu peito. Ele bate aqui, você sente aqui dentro. Quando você toca no seu peito e você fala, eu, aonde vibra? Escreve para mim aonde vibra quando você faz isso. Eu. Ele vibra no coração. Então, quando você se reconhece como um ser divino, como um ser capaz, que não está quebrado, que não tem defeito nenhum e que vai gerar uma nova vida, que bênção a sua. Você está pronta. Você tem útero, você tem seio, você tem vida. E aí você vai me dizer que você não pode deixar o seu sorvete de lado? Não, não vai. A sua prioridade, a sua função na Terra é maior do que tomadora de sorvetes. Quando eu peço, então, para você deixar de comer algumas coisas e incluir outras, eu estou convidando você gentilmente para que você equilibre isso. Por quê? Quando a gente está falando nos movimentos chineses, eles são 5. São 5 movimentos, 5 sentidos. Existe uma parte muito interessante, eu não sei se vocês vão lembrar, do filme Divertidamente, aonde a Hailey, né, que tá passando a cabecinha dela lá, as duas emoções, a tristeza e a tristeza e a alegria se perdem no Vale Encantado, no Vale das Bolinhas Encantadas da Hailey, né? As memórias preciosas dela estão guardadas. Vocês lembram desse filme? Comentem pra mim, por favor, se vocês lembram do que eu tô falando. Se vocês não assistiram, é um convite para que vocês assistam, tá bom? E lá existia um elefante. Esse elefante, eu não sei se também vocês vão lembrar do nome, mas o nome dele chama-se Bing Boing. Eu até anotei para que eu não errasse. Ele tem pelo de algodão doce, é um híbrido entre elefante, gato e golfinho. Ele gosta muito de brincar com a sua amiga Hailey, até o momento que ele cresce e é se sentindo abandonado. Nesse momento, como nós, adultos, estamos tratando o nosso Bing Boing? Cadê a criança que tem dentro de você? Eu conheço algumas de vocês e as que eu conheço eu posso ter certeza que existe esse brilho, que existe essa criança. A gargalhada da Gi, a Magu aqui também, com muita alegria. A Mari, a felicidade em pessoa, vive no Nordeste. A Carla, algumas pessoas que eu passei rapidamente aqui e que eu conheço pessoalmente. Eu sei que existe brilho nesse olhar, que a criança gosta de tomar banho de chuva, que a criança se diverte, que a criança é feliz. Quando a gente deixa de brincar, a gente entra num mood de tristeza, num mood pesado, num mood que não é legal pra gente fazer esse nosso bebê. Muito bem, temos então as emoções da Hailey, temos a alegria e a tristeza juntas nesse vale de bolinhas encantados, e eu tenho o Bing Boing, que representa então a sua criatividade, o seu jeito de brincar, as coisas todas que você gosta de fazer. Tem um momento do filme aonde o Bing Boing ele se sente extremamente abandonado porque a Hailey não brinca mais. Nesse momento, a tristeza se aproxima, porque a alegria já tinha tentado fazer palhaçadas, fazer tudo que ele tentou e não conseguiu fazer com que o Bing Boing voltasse a sorrir. A tristeza vem e senta ao lado do Bing Boing. E eles ficam conversando, a alegria não entende muito o que está acontecendo, e após essa conversa, o elefante, que é a mistura de gato e golfinho, se levanta rapidamente e volta a ter vida. E volta a ficar feliz, e volta a ficar alegre de novo. A alegria, então, chega pertinho da tristeza e diz assim: o que você fez? A tristeza muito rapidamente
olha para a alegria e fala assim: eu só escutei o que ele precisava falar. E nesse momento, após falar, ele volta a ter a felicidade. O que a sua criança interior está tentando te dizer? Quais são os bloqueios de criança, da Cris criança, da Gi criança, da Magu criança? Dessas pessoas todas, todo mundo tem ali algum probleminha, algum item que não está muito bem esclarecido. Abraça essa criança, conversa com essa criança, escuta o que ela está querendo te dizer. Quando você faz as pazes com a sua criança anterior, você se tornou a mulher que está pronta para ser mãe. Então, entender essas emoções, entender o vínculo que isso tem, é importantíssimo quando a gente fala da fertilidade feminina. Entender quais são as emoções que te machucam, o que você tem que está quebrado aí dentro em termos de emoções e qual é o impacto disso no seu órgão. Como eu falei, o fígado vai armazenar a raiva, o coração vai armazenar a alegria e a ansiedade. O baço vai armazenar as preocupações, os excessos de pensamento, o pulmão vai armazenar tristezas e o rim, os medos. Quantas dessas emoções você percebe que existem hoje na sua vida quando a gente fala de estar te preparando para ser mãe? Existe alguma delas? Existe raiva porque as outras mulheres ficam grávidas e você não? Existe ansiedade porque o teu positivo não chega? Existe excesso de pensamento tentando controlar tudo que você não consegue? Existe tristeza a cada menstruação que vem para você? Existe medo do amanhã? Eu te garanto que pelo menos uma dessas emoções está presente na sua vida. Então o meu convite é que você se conecte, que você entenda como é que funciona, para que funcionam essas emoções. E quando você entende para que funcionam as emoções, você faz com que isso aconteça, tá bom? As emoções em excesso todas atrapalham. As emoções em falta também. Você imagina com uma pessoa extremamente feliz. Você já percebeu em alguns ambientes quando você entra, tem aquela pessoa que ri alto, que ela chega a ser inconveniente, porque de tudo ela faz piada, ela não consegue ter uma conversa séria, ela chega a ser descontrolada? Essa chama-se euforia, é o fogo do coração. É aquela pessoa que muito calor, ela tem que gritar, ela tem que falar, ela tem que... Isso cansa. Cansa ela, cansa as outras pessoas que estão do lado dela. Então, o excesso e a falta de energia são prejudiciais. Ou então aquela pessoa sem alegria, sem brilho, sem sonho. Eu espero que você não tenha nem o excesso e nem a falta delas. As emoções são importantes para fazer com que a gente esqueça alguns pontos. Quais são os itens na vida que você não quer mais relembrar, que você precisa se libertar? E eu vou falar uma palavra chamada perdão. Quando você perdoa, quando você aprende a perdoar, existe uma coisa que liberta. E liberta não a pessoa que te fez algo mal, liberta você. Quando você não perdoa, você fica segurando na sua mão um carvão quente. Só quem machuca é você. A outra pessoa já tá tomando a vida dela, já tá em outro relacionamento, já tá fazendo isso de novo com outras pessoas, já tá roubando outras pessoas, já tá magoando outras pessoas. Isso não é problema seu, você não tem controle. Sobre o que você tem controle? Sobre o seu sentimento em relação a isso. Quando a gente tá falando de medo, ele protege. O nojo, o baço, ele protege. Por quê? Quem não tem medo, atravessa a rua sem olhar. Quem não tem medo se joga, porque não sabe qual é o limite entre se machucar ou só ter uma esfoliação. Então o medo, ele é importante para te proteger. Acontece que o medo em excesso paralisa. Faz fazer xixi na calça, igual o cachorrinho quando você briga com ele. Então, medo, ele não é uma emoção que a gente quer para nós. Quando a gente tem medo, é porque a gente não confia. A gente não confia no amanhã. E aí a gente sofre de ansiedade, porque a gente quer ficar o tempo inteiro no amanhã, pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã. Eu te convido a vir pro hoje. A verificar quais são as emoções que você está sentindo, como é que você trata essas emoções e por que elas estão ocorrendo. E aí sim você vai ter o equilíbrio. A raiva impede injustiça.
O momento onde você fica raivoso e você bate na mesa e você diz, chega, você colocou o limite. É muito diferente da pessoa raivosa, que pra tudo ela bate na mesa, que pra tudo ela briga, que pra tudo ela... Calma. Isso, essa fúria, essa raiva deteriora teu fígado. E eu preciso de um fígado que faça circular as energias. Quando o fígado está circulando, a gente não queima os bebês. Quando o fígado está circulando, o calor não sobe para a cabeça, ele desce para onde tem que descer. Ele faz com que meu fluxo aconteça, ele faz com que minha progesterona aumente, para que meu ciclo então ocorra lindamente. E a tristeza é importante. A tristeza importa para você colocar fim aos ciclos. Quando você tem uma perda, seja ela de dinheiro, de emprego, emocional, de relacionamento, qualquer perda que você acha que você teve, a tristeza se instala. Então, todas essas emoções que eu falei, elas não são ruins. O ruim é o excesso da emoção. É o excesso da raiva, é o excesso da ansiedade, que é a euforia, é o excesso do pensamento, é o excesso da tristeza e é o excesso do medo. Isso faz mal para você. Isso impede que você não consiga fazer a tua emoção circular. E isso não é só para quem tá tentando não, tá bom? Não é só para quem tá se preparando para engravidar. Isso é pra vida. Então, muitas pacientes minhas dizem assim, Cris, eu gosto de assistir tuas lives porque mesmo que não seja pra eu ter meu neném, porque eu tenho pacientes também que não querem neném, mesmo que seja para isso, é pra vida. O que a gente tá conversando hoje, eu tô direcionando para as pessoas que estão se preparando para engravidar. Essas pessoas precisam se preocupar com as 5 principais emoções, que são elas: raiva, excesso de alegria, que é euforia, excesso de pensamento, excesso de tristeza e excesso de medo. Confia, com fé. Se apega na tua fé divina, se apega no Criador. O tempo é o de Deus, não é o seu. Você não tem esse poder, eu não tenho, ninguém tem. Então eu te convido para que você veja e reveja aonde está a sua fé. Aonde você esqueceu dela. Aonde você deixou ela parada. Volta e conversa com Deus. Conversa com esse ser divino que você tem dentro de você. Encontre essa energia dentro de você e faça com que essa energia flua, com que essa energia circule na sua vida, que eu tenho certeza que vai ajudar você em todas as dificuldades que você tiver. E você vai cada vez mais ganhando uma característica que chama-se equinanimidade. É uma palavra que eu adoro. É a capacidade que você tem de se manter equinânime, com a mesma reação, com o mesmo sentimento, independente da situação. Mas Cris, eu nunca fico triste? Fico. Eu nunca fico preocupado? Fico. Só que eu não dou uma cadeira para ela se sentar. Eu não permito que ela controle a minha mente, que ela controle o meu corpo, que ela se transforme em dor. Eu olho o sentimento, eu nomeio esse sentimento. Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo tristeza. Qual é o nome desse sentimento? É importante você nomear esse sentimento. Pega ele na mão, olha pra ele e diz assim, tá bom, eu tô sentindo raiva. Por que eu tô mexeu comigo tanto esse assunto? Por que eu ainda sinto raiva quando eu vejo outras mulheres grávidas? Por que eu ainda fico triste cada menstruação que vem? Porque eu tenho medo de não conseguir gerar. Medo de falhar, medo de não ser capaz. Quando você tem a certeza absoluta que você está fazendo o seu 200% do que você pode, só tem Deus para prover e para trazer esse bebê. E aí você vai me dizer que não é o tempo, que não está ocorrendo? O seu tempo é um tempo mais divino do que o de Deus? Sério? Então repensa um pouquinho. Vê se você não está cavocando essa ansiedade um pouquinho além do que a gente precisa. Tá? Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. Pode ser? Todas as emoções impedem de engravidar? A resposta é sim. Existem algumas que mais, outras menos, mas todas as emoções, excesso de raiva, excesso de alegria, excesso de euforia que queima, excesso de preocupação, excesso de tristeza e excesso de medo. Esses excessos prejudicam você a engravidar.
A gente está te olhando como um ser uno, como um ser divino, como um ser holisticamente. Você precisa estar inteiro por inteira, não somente em partes. Partes são partes de quebra-cabeça. O meu convite é que você monte o seu quebra-cabeça e que você veja o quão lindo você é. Teria alguma emoção que a mulher acha que é boa ou ruim, mas na verdade não é e pode atrapalhar o processo? Bom, a mulher acha que ela controlar 100% das coisas é bom. Ai, Cris, mas eu controlo tanto. Eu preciso que você se planeje, eu preciso que você coma, que você não coma, que você faça algumas coisas, mas eu vou usar o exemplo do leite fervendo. Você já fez isso, de deixar o leite fervendo e tá olhando esse leite fervendo? Acontece que quando você olha o olho um pouquinho pro lado, o que acontece? O leite derrama. É nesse momento. Então, eu preciso que o seu leite esteja ali, quentinho. Só que você não pode ficar o tempo inteiro só olhando ele. Porque o que acontece quando você tirar o olho, ele vai derramar. E aí tudo que a gente fez foi por água abaixo. Todas as emoções que você limpou foi por água abaixo. Então, é importante que você tente não ser aquela pessoa neurótica. Que você tenha controle, mas um controle com leveza. Pacientes e ansiedade. Tá bom. Ansiedade é aquele momento aonde a gente não consegue parar de queimar. É um excesso do amanhã. É aquele excesso que vai para dentro do meu corpo e que queima. É aquele calor que faz mal. A ansiedade, sim, ele é a emoção que mais prejudica no processo de engravidar. Então, o tempo inteiro você tá pensando, tá, mas e amanhã? E quando eu vou ovular? E quando eu vou ter que transar? E quando eu vou ter? E quando? E eu não consigo estar presente no hoje. Eu não aproveito a caminhada. O Nelson entrou. O Nelson é um cara que faz as trilhas. Então, eu já acompanhei algumas trilhas que ele faz. E o objetivo do Nelson não é chegar no topo da onde ele tá fazendo. O chegar no topo, ele é a motivação. Mas se eu pegar ele e colocar ele no topo só, ele não aproveitou o caminho. O que eu tô te pedindo é, vá aproveitando o caminho. Pare, olha a paisagem, olha o que está acontecendo, viajem junto. É aproveitar o caminho dessa jornada para que a gente consiga fazer esse neném, para que a gente consiga chegar no topo. Sem caminho, sem topo. Então, quando você não consegue aproveitar esse caminho com o que você faz, ele esquece. Seja leve, namore, vá jantar, faça as coisas de que você gosta como mulher, deixa ele fazer as coisas que ele gosta e aproveite o caminho. E o que eu tô aqui é para mostrar para você essa jornada, para que você vá na sua jornada e que você consiga fazer com que isso aconteça na sua vida, tá bom? Qual é o maior benefício da mulher que tem uma vida equilibrada? Ela não é louca. Uma mulher louca ninguém merece, gente. Então, a gente tá falando da mulher aqui, mas isso se aplica aos dois. A mulher que ela é o tempo inteiro uma montanha-russa, ela cansa. Ela não consegue manter a equanimidade, ela não consegue... Qualquer coisa tira ela do eixo, qualquer trânsito deixa ela furiosa, qualquer pingo é... Né? Então, quando a gente tá num caminho gostoso, num caminho leve, num caminho que é pra mulher, independente do que é, sempre é um benefício maior. Ela vai parar de queimar, ela vai sentir menos medo, ela vai fazer com que ela volte pra dentro dela, sem o excesso de preocupação. Ela faz com que a alegria não queime, que a alegria fique num fogo morno. Eu comparo as nossas emoções como um fogo do arroz doce. Então você imagina que é o seguinte, eu vou fazer um arroz doce, tá bom? Se eu coloco num fogo muito alto, o que acontece? Queima. Se eu coloco num fogo muito baixo, o que acontece? Termina o gás e aquele arroz lá não vai terminar de cozinhar nunca. O fogo morno, caminho do meio, é por isso que a gente faz namastê. Ele é o meu caminho do meio. Encontre o seu caminho do meio, qual é ele? Que mulher consegue engravidar mais rápido e outras? As mais agitadas ou as mais calmas? De novo, 880. Ela muito agitada, ela vai queimar. E ela muito calma, ela vai ficar muito fria. Eu preciso esquentar essa mulher que é muito fria, muito calma. E eu preciso abaixar o fogo dessa outra que é muito quente. E com isso a gente vai ter o quê? O caminho do meio de novo.
Então, não tem, útero frio engravida mais rápido, útero quente engravida. Não, não tem. Então, quando a gente busca esse equilíbrio dessa mulher, a proposta é que você se encontre. Qual é o seu eixo? Do calmo, que você precisa de um pouquinho mais de fogo, de um pouquinho mais de ginseng, de um pouquinho mais de maca peruana. E aquela mulher que ela é quente, o que ela precisa? Ela precisa de menos cafeína, ela precisa de menos pimenta, porque ela já tem o suficiente em excesso. Esse equilíbrio é a dietoterapia chinesa, que é uma das coisas que a gente vai falar no workshop de amanhã, dando um spoilerzinho para vocês. Como fazer para dominar as emoções e ser equilibrada? Esse é um segredo, né? Como ser equilibrada. Então, quando você conhece a emoção, é o primeiro passo. Quando você consegue nomear essa emoção, então eu senti raiva, eu senti medo, eu senti dor, o que você sentiu? Pega essa emoção, nomeia ela e aí você decide o que você faz com ela. Mas sentir raiva, se apegar a essa raiva e segurar ela o tempo inteiro, é você segurar um carvão quente com a sua mão. Quem vai queimar? Você. Então, esse meio do caminho, né? Esse equilíbrio todo, você sentiu essa emoção, você para, você fecha os seus olhos, você faz algumas respirações conscientes e você vai entender que essa emoção não precisa ficar. E você pode até descobrir o porquê que ela abalou tanto você. Eu não admito que paciente minha fale assim, porque ele me irrita. Você deu o poder dele irritar. Por que você deixou? Não permita. Mas ele, não é você. Quando você volta para você e que você faz o que tem que ser feito para você, é um grande ganho. É você em primeiro lugar, é você como prioridade. É a sua caixinha do Cris, é a sua caixinha da Gi, é a sua caixinha da Mari. Quando você olha isso, você respeita o teu cerne, o teu centro, o teu core. Core, ação, é agir com o coração. Agir com o core. Daí que vem a palavra coração. Core, ação. Agir com o core. Lembre disso. Onde as mulheres erram ao tentar controlar as emoções? No excesso do controle. Toda mulher que tem excesso do controle sobre as coisas, ela acaba tendo uma endometriose, ela tem miomas, ela pode ter câncer. Porque aquele excesso de pensamento que não circulou, não fez nada, o que ele fez? Se tornou massa. Ele se torna denso. E aí nisso, ele faz focos de infecção no nosso corpo. Então, quanto mais preocupada, quanto mais do amanhã, quanto mais você for, pior é. Eu te convido de novo para que você repense quais são os controles que você tem feito. Sabe aquela mulher que quer controlar aonde está o marido, que horas foi, que horas o mercado chega, Tem coisas que a gente não tem controle. Pelo que você não tem controle, você deve soltar. A Samara hoje chegou, e ela chegou uns minutinhos atrasada. Esse trânsito, São Paulo, não sei o quê. E foi o que eu falei pra ela. Eu falei, adiantou? Você ia ter o helicóptero? Ainda não, né, Samara? Mas um dia vai ser. Não tem helicóptero. Não tem heliporto aqui no meu prédio. Então você não ia conseguir chegar. Se você não tem controle, você faz o quê? Bota uma música, relaxa. E segue aproveitando o caminho. Sempre. Bom, acho que era isso de perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu sempre me divirto, eu adoro estar aqui com vocês. Amanhã é nosso grande dia, no nosso workshop. Eu vou fazer uma aula fechada para quem se inscreveu, falando dos 6 pilares para quem quer engravidar. Então, se você não se inscreveu ainda, corre na bio, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu tô aqui todos os dias com o propósito de promover coisas que aumentem a chance de você engravidar. Então, eu espero vocês amanhã às 8h30. Um grande beijo!